Senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje de manhã, aliás, hoje por volta do meio-dia, eu gravei um conteúdo aqui para vocês. Esse conteúdo ele tá aqui, só que eu não editei ainda, né? Então ele iria ao ar onde eu fiz a leitura. Na verdade, eu respondi uns comentários da live de ontem e também fiz a leitura e análise de um relato de um inscrito. A minha intenção é publicar hoje. Mas assim, depois me veio uma segunda inspiração e eu resolvi furar a fila, tá? Eu resolvi furar essa fila. Então eu vou mandar esse conteúdo agora, ele vai ser bem curtinho e mais tarde vai vir um conteúdo, em seguida vai vir um conteúdo de cerca de 1h30, que é a leitura do e-mail do inscrito, tá? Mas assim, eu queria partilhar uma coisa aqui com vocês. Eu vou partilhar aqui uma notícia com vocês. Ontem eu gravei uma live de quase 4 horas, né? E eu trouxe aí um relato aí sobre a minha irmã, sobre as primas e uma série de coisas que aconteceram, né? E aí a minha intenção, vocês veem que eu gastei ficou faltando 15 minutos para 4 horas ontem, né? Então assim, eu pensei assim, não, vou falar logo tudo que eu tiver para falar. Mas aconteceu uma situação depois da live que, meus amigos, eu fui dormir muito feliz. Eu dormi feliz, o meu sono, assim, pensa num sono leve, um sono maravilhoso. E eu tô um dia hoje, assim, transbordante de alegria. De felicidade, eu já compartilhei. Eu já compartilhei dessa alegria lá no grupo e eu tô partilhando. Eu fiz um áudio exclusivo pra galerinha lá do grupo e tô fazendo um áudio exclusivo agora para vocês aqui. O de vocês é melhor aqui no canal, porque aqui eu vou trazer os detalhes, tá? Lá como ele já me conhece assim na rotina do dia a dia ali, das conversas, então lá eu já fui mais diretão, né? Na história. Mas assim, eu vou contar para vocês um fato que aconteceu ontem que me deixou muito, muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu tô até agora. Eu juro para vocês que não era a minha intenção ainda retomar esse assunto, mas como é uma notícia boa, e eu acho que do mesmo jeito que eu fiquei contente, vocês também vão ficar contentes, tá? Senhores, até chegar na parte gostosa aqui da história, na parte principal, eu vou ter que fazer uns arrodeios, tá? Eu vou ter que contar uma coisa assim para você entender bem o que aconteceu, o contexto. Digamos que ontem a minha conversa foi menos de 5 minutos, mas assim, eu entendi tudo na hora porque eu vivo a situação. Mas para vocês que estão longe e não entendem, se eu der os detalhes, vai ser melhor para vocês entender, tá bom? Pessoal, meu pai, desde julho do ano passado, junho ou julho, eu não lembro exato, ele está na intenção de comprar um carro. Ele fez uma venda, digamos que foi em junho do ano passado, ele fez uma venda de gado. Isso aqui eu acho que eu não comentei com vocês. Algumas vezes eu acho que eu escrevi na comunidade, depois eu acho que eu gravei, mas eu não publiquei. Porque eu fiquei, não, isso é uma coisa muito pessoal, não vou botar, né, um fato desse a respeito do meu pai assim, tá expondo, né? Que é quando envolve dinheiro, né? Questão de segurança. Hoje eu vou contar para vocês porque é uma coisa que já foi resolvida, né? Não tem... Enfim, vocês vão entender aqui. Ele tinha me falado no mês de junho que iria comprar. Na verdade, ele já tinha ido numa concessionária, ele assinou um pré-contrato da compra de um carro. Ele queria um carro zero à vista, para pagar à vista. Ele, numa venda de gado que ele tem, diz ele que vendeu umas vacas e uns bezerros, numa época que estava no auge do preço. Caríssimo a cabeça, né? Acho que ele não vendeu muitas cabeças de gado ali, ele apurou esse dinheiro. Ele totalizou 100 mil reais. 100 mil reais e guardou Assim, ele queria pegar os 100 mil, chegar na concessionária e pagar o carro, né? Mas tava aquele problema de não encontrar carros disponíveis para vender. Me lembro na época quando ele falou que a concessionária falou, olha, nós estamos com uma lista de espera, o senhor vai para uma lista de espera. Não foi aqui na cidade que eu moro, ele se deslocou à cidade mais próxima aqui na região, onde tem uma concessionária Fiat, para comprar com a intenção de comprar o carro. Vou lhes dizer qual era o carro que ele queria. Ele queria uma Estrada Vulcano. Eu não lembro, parece que era vermelha que ele queria.
Em junho do ano passado, quando ele foi lá, ele estava 97 mil à vista, esse carro. Completo, assim, com o que tem direito lá, né? Ele assinou lá uma documentação e entregou, mas a pessoa, o vendedor disse, olha, o senhor vai ter que esperar possivelmente até 8 meses para esse carro chegar. É de 6 a 8 meses, porque você vai para a lista de espera. Porque aí as fabricantes, a fabricante, ela tá... Não é fabricante não, é montadora, né, que chama. Ela tá trabalhando com pedidos. A gente vai emitindo os pedidos e eles vão fazendo e entregando. Vai fazendo e vai entregando, porque tá difícil, pandemia e tal, enfim. E aí ele assinou. Diz ele que esteve lá, depois mandaram pelo e-mail, ele imprimiu, assinou e mandou para lá. Enfim. E ficou nesse aguardo. Porém, ele não pagou. O combinado era assim: assinou, vai para a lista de espera. Quando o carro chegasse, aí sim ele iria pagar. Pessoal, ele esperou até dezembro agora. Até dezembro. E esse carro não veio. Ainda tentaram empurrar uma bucha nele lá, o vendedor. Ele disse que um dia o vendedor ligou para ele, aí tava com uma estrada, acho que não era nem a Vulcano, acho que era uma outra estrada lá preta, mas sem nada dos acessórios, sem nada. Por 123 mil. Eu falei, não, o senhor dá aí os 97 mil que foi combinado e o restante a gente parcela para você. E aí você já inclui os itens, mais uns itens aí que você quiser, já. Tipo assim, em dezembro, eu estou tentando lembrar, eu acho que ele foi me ligar um dia, foi uma ligação que ele me fez. Aqui eu sei que um dia eu disse aos senhores que eu iria me afastar do meu pai, e de fato eu fiz isso. Eu não estou num contato zero com ele, mas eu me afastei. Olha, eu andei lá, a penúltima vez que eu andei na casa do meu pai foi ali pela primeira ou segunda semana de agosto, acho que foi na segunda semana de agosto, e andei. Agora, no ano novo, ele me convidou para ir jantar na casa dele no Natal, eu não fui. No ano novo, ele chamou de novo, eu não fui. Mas eu dei uma passada no dia 1º, no feriado do dia 1º, eu passei lá à tarde. Fiquei cerca de uns 20 minutos, não demorei muito. Sentei, nem entrei na casa, tem uma área assim na frente, ele abriu o portão, eu sentei lá na área, desejei um feliz ano novo, tal, e de lá vim embora. Não estiquei muita conversa, eu estou fazendo assim, não estou de mal, mas também não estou com aquela aproximação. Ele já se queixou porque eu não estou indo lá e tal. Eu falei, não, é porque eu tô estudando muito, eu estou muito ocupado e tal. Na verdade, eu estou agindo com uma certa manipulação, mas é a forma que eu achei. Para não ficar nem aquela conversa que eu estou intrigado com ele, mas também não ficar próximo para estar me estressando. E tem dado certo da forma que eu estou fazendo. Eu acho que eu posso relatar aos senhores que tá praticamente igual pai e mãe para mim, né? Porque meu pai mora separado, mas eu digo para vocês que para mim estar andando lá só numa situação de extrema necessidade, e assim vai demorar muito. Não quero ficar andando muito lá. Ainda resido com a minha mãe, mas zip na boca. É monossilábico. É eu aqui no meu quarto e ela lá no quarto dela, e tá ótimo assim. Acho que até aqui eu acho que os senhores estão me entendendo, né? Assim, eu gosto de explicar assim para não parecer que eu estou sendo uma pessoa hipócrita que falou uma coisa lá atrás e está fazendo diferente aqui, né? Acho que até aqui vocês me entendem. Então, em dezembro, um dia ele me ligou, alguma coisa, e tocou nesse assunto do carro, né? Aí ele falou assim, pessoal, nesse percurso, eu não sei se foi novembro, eu estou tentando lembrar se foi novembro, dezembro, um dia ele me chamou para mim uma viagem com ele. Ele queria ir comigo em Palmas, ver tipo assim, eu ajudá-lo a procurar um carro. Ele queria comprar um carro usado mesmo, né? Mas eu não aceitei, pessoal. Eu não aceitei, porque eu conheço o pai que eu tenho. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando meu pai morava conosco aqui, eu me lembro de uma época que eu comprei um videocassete, depois eu comprei aparelho de DVD. Inclusive o aparelho de DVD foi até um calote que ele me deu. O primeiro DVD ele comprou no meu nome e não pagou. Ficou nas minhas costas a dívida. Enfim. Então, era um hobbyzinho que eu tinha, assim, de vez em quando locar filme. Quem não lembra aí das épocas sexta-noite, que a gente locava o filme e podia entregar só na segunda, né? Quando eu ia locar na sexta, eu já pegava ali uns 3, 4 filmes que era para rolar o fim de semana, né? Foi o único tempo assim que eu curti assistir filme. Hoje, pensa num homem preguiçoso para assistir filme, sou eu. Raramente eu assisto filme.
Eu prefiro a novela, né? Eu prefiro as novelas lá, aquelas novelas antigas da Globo. Pessoal, às vezes eu ia, ele me chamava. Vamos ali, meu filho, na locadora, pra gente locar uns filmes. Pessoal, tinha vez que nós ficávamos 1 hora dentro da locadora, rodava praticamente todas as sessões de filme e voltávamos para casa sem nenhum filme. Porque todos que eu apontava, eu digo, esse aqui, ó, esse aqui, não, esse aí não. Aí chegava ali, esse aqui, ó. Porque assim, eu entendi assim, não, hoje é ele que tá locando, eu vim só para ajudar a escolher, né? Mas era ele que estava locando, aí eu ficava dando ideia, sabe? Pessoal, às vezes a gente ia numa locadora, ficava 1 hora ali, ele não aceitava nenhuma sugestão, não escolhia nenhum. Não, vamos na outra locadora para ver se acha outro melhor. E de lá nós íamos, olhava, depois voltava para casa sem locar nenhum filme. Aí foi indo, eu não quis mais. Então, no dia que eu queria assistir o filme, eu ia sozinho, escolhia meus filmes, trazia e eu assistia. Aí, engraçado que os que eu trazia, ele assistia tudinho. Eu ia, botava, depois sentava no sofá e assistia mesmo. Mas ele mesmo não escolhia. E eu já, na hora, me bateu aquela lembrança, eu lembrei da época do cinema, eu digo, não vou perder meu tempo, não. Eu digo, eu vou com ele lá, dava para ficar 2 dias lá, gastando dinheiro, rodando dentro da cidade, e ele não vai escolher, nenhum. Todos que mostrar, ele vai ter um defeito, ele vai dizer que não tá bom, e nós vamos só perder tempo e gastar dinheiro à toa. Aí eu falei para ele, não, é melhor o senhor levar a sua esposa. Eu falei, leva a sua esposa, é bom que vocês dois escolhem, né, e tal. Não fui. E eu acho que nem ele não foi também, né? Mas assim, como eu estava lhes dizendo, eu acho que foi agora em dezembro, em algum momento ele fez um contato comigo e falou, ele comentou que o vendedor tentou empurrar uma bucha nele, aí ele desistiu. Ele falou, não, pode cancelar aí aquele contrato que eu assinei, eu não vou querer mais, tá? Eu já estou com outros planos, eu vou tentar comprar outro carro. E aí, nunca mais eu falei com ele, né? Eu ainda dei uma ideia para ele no dia. Eu falei assim, isso que eu vou falar para vocês, lá atrás eu já tinha dado essa ideia para ele. Eu falei, olha, o senhor quer esse carro para quê? Eu quero para mim, para minha chácara. Pessoal, a chácara dele fica 80 quilômetros distante da cidade. É 40 quilômetros por uma estrada de chão ou de asfalto. Aí sai da BR e entra mais 40 quilômetros de estrada de chão, de cascalho. Pense numa época dessa de chuva, é só atoleiro, buraco. E eu falava para ele, eu digo, o que o senhor quer comprando? Um carro. Esses carrinhos, isso é carro para rodar em cidade, para rodar no asfalto. Eu falei para o senhor ir para a sua chácara, tem que ser um carro que aguenta o tranco. Eu falei, compre uma caminhonete, uma S10. Mostrei para ele, pessoal, na época. Eu falei, olha, tem... Bom, meus amigos, foi uma ligação aqui. Inclusive uma prima minha ligando aqui, aí me tomou um tempo. Aí eu venho aqui, me pergunte se eu tô menos lembrando aqui onde foi que eu parei. Mas eu já botei no modo avião para não ter outra ligação, tá? Deixa eu tentar retomar, né? Deixa eu ver, eu acho que eu tava falando lá da questão da compra do carro, né? Questão da compra do carro, que eu dei umas ideias. Aí eu falei da questão do vídeo. Então, assim, falei lá de ir na capital pra... Tá. Então foi o que eu pensei, né? Eu digo, eu vou perder meu tempo, né? Rodando lá. E sugeri a ele a compra. Ele também deu a ideia dele comprar um carro através da... Tem uns sites aí que mostram numa cidade grande comprasse uma caminhonete. Eu já vi muitas caminhonetes aí, S10 2014, 2013, por 80 mil. Às vezes até menos. Eu já cheguei a ver de 70, 75 mil. Deve estar mais caro agora, né? Mas eu já vi nessa faixa. Eu teve um tempo que eu fiquei assim, super afinzão. Eu digo, se eu juntar uma grana aí, eu acho que dá para me dar uma entrada. O problema é que a caminhonete, assim, ela não é usada, ela não fica tão cara. Mas dizem que a manutenção dela que é mais cara, né? Foi a minha ideia para ele. Eu digo, acho que para uma estrada de chão, um local difícil como esse, o ideal para o senhor seria ir de caminhonete. Foi a minha ideia. Mas ele não acolheu. Aí, pessoal, voltando lá à questão dele, né? Eu não lembro se eu já contei aqui para vocês, mas há cerca de 2 anos atrás, a minha irmã, ela tentou comprar um terreno. Ela queria comprar um terreno, um negócio assim que era para perder dinheiro, sabe? Ia perder uma grana. Porque ela queria comprar um terreno numa certa localidade aqui que não tinha documento, um lugar que era até proibido a venda.
Não vou dar maiores detalhes, porque senão eu entrego de bandeja aqui, mas havia umas razões do porquê que não poderia ser comercializado a venda desses terrenos nesse local, e alguém estava vendendo, e ela estava toda animada, inclusive por um preço barato, 35 mil. Pessoas que querem tirar, achar que vai levar vantagem, acaba levando a prejuízo, né? Mas aí não deu certo, ela acabou desistindo, não comprou. E aí esse dinheiro, esses 15 mil, já na época, por isso que eu falei, cerca de 2 anos atrás, eu acho que foi ali início de 2020 talvez, eu já estava de contato zero com ela. Então ela teve que tentar fazer essa operação através do pai dela, né? E o dinheiro ficou lá. Um dia, eu me lembro como hoje, um dia ela fez uma ligação, uma chamada de vídeo com a minha genitora aqui, e eu escutei quando ela disse assim: pessoal, meu pai, ele é um homem assim, eu já contei isso, meu pai, ele não é uma pessoa boa, assim, pra gente mexer com negócios financeiros, sabe? Eu mesmo não mexo com ele. Eu já falei isso uma vez, muito tempo atrás no canal, né? Aí eu escutei quando a Malvina ligou pra mãe dela aqui e falou assim: ô mãe, eu tô aqui preocupada porque tem 15 mil reais na mão do meu pai. Só eu tive outra interrupção aqui de novo. Mas vamos continuar. Assim, ela tava na ligação preocupada em deixar esse dinheiro com o pai dela, né? Ela, oh meu Deus, porque eu tenho medo de meu pai gastar esse dinheiro, sabe, e tal. Aí a velha aqui vai e fala pra ela: minha filha, bota na conta do Vitor, entendeu? Coloca o dinheiro na conta, você não tem o número da conta dele? Pessoal, eu tava perto na hora. Mas eu não fui pra frente do celular, mas eu falei de modo que deu. Eu digo, não coloque. Eu falei, não coloque. Eu falei, porque se colocar, se ela botar esses 15 mil na minha conta, eu vou gastar todinho. Quer ver? Ela coloca. Eu falei, se ela estiver pensando que vai ser como era antigamente, que ela botava dinheiro na minha conta e eu era honesto com ela, eu falei, pô, bota, pode colocar. Eu vou te mostrar se eu não vou usar esse dinheiro bem usado, mas pra mim. Eu falei, manda. Pode mandar. Aí foi quando ela disse assim: não, pode, não, pelo amor de Deus, deixa quieto, eu vou ver aí como é que eu faço. E aí esse dinheiro ficou com ele, né? Nesses 2 anos, pessoal, já teve vezes, nas minhas visitas lá, meu pai, ele fez uma confissão pra mim de que usou esse dinheiro. Eu tinha certeza, eu digo, ele vai gastar o dinheiro dela. Pessoal, ele faz aqueles financiamentos de lavrador, sabe? O governo, juntamente com os bancos, ofertam uns empréstimos com taxas de juro baixa. E meu pai já deu muito calote, meus amigos. Meu pai já deu vários calotes em banco aqui, sabe? Tira aquele montante, aí vai indo, não paga só um pouco, não paga, e depois o governo perdoa aquela dívida. Aí diz ele que é uma taxa anual. Por exemplo, aqui, no caso dele aqui, é uma taxa uma vez por ano. Eu me lembro que em 2019, 2020, ele me falou que de um financiamento que ele fez, ele pagava 7.500 no mês de julho. Então ele vendia, com antecedência, ele vendia uma parte do gado dele lá, os bezerros, esses trem, e pagava o banco. E aí, vamos colocar aqui, sei lá, 2019, não, 2020, 2021, ele usou esse dinheiro. Uma ou 2 vezes, não lembro exato. Ele usou, que ele falou, olha a desculpa que ele dava, pessoal. Ele falava assim, tal dia tem que pagar lá a conta no banco, mas minhas vacas estão tão magrinhas, meus bezerrinhos estão tão magros. Não vou vender não, eu tô com o dinheiro da Malvina aqui, eu vou usar o dinheiro dela, eu vou quitar essa conta. Aí depois, mais pra frente, quando minhas vacas engordar, quando meus bezerros engordar, aí eu vendo e reponho o dinheiro dela. Dizendo ele, recentemente, que já tinha usado esse dinheiro dela, sem ela saber, mas que na época, quando ele fez a venda do gado dele para a compra do carro, na verdade, para que vocês entendam, ontem houve um contato, tá? Eu vou furar essa parte aqui para que vocês entendam. Ontem houve um contato, eu atendi uma ligação dele e ele me fez essa revelação de que... Porque eu até falei assim, eu digo, mas não era 100 mil, diante de um valor que ele falou, né? Eu digo, mas não era 100 mil que o senhor tinha? Ele falou, não, era 100 mil, mas é porque 15 mil era da Malvina, eu tive que deixar guardado, né, a parte dela, e aí ficou 85.
Aí ele falou, aí na verdade eu já gastei uns 2 mil, só tinha 83 mil para fazer a compra do carro. Então vocês estão entendendo aqui, né? Ele gastou sem pedir autorização dela, digamos que até hoje ela não saiba, né? Que ele usou esse dinheiro dela. Quando eu ficava com o dinheiro dela aqui, periodicamente, assim, sei lá, de 3 em 3 meses, assim, eu mandava uns extratos, uns prints dos extratos mostrando, ó, tá aqui, veja aí. Às vezes rendia uma mixaria lá na poupança, mas eu deixava para que ela visse, né, assim, que estava ali guardado o dinheiro dela. Não sei como é que ele faz, eu acredito que ele nem faz isso com ela, enfim. Aí, quando foi ontem, eu estava fazendo a live aqui com vocês. A minha live, ela começou, eu acho que era umas 4 e pouco, quando eu comecei a gravar, e fui terminar quase 8 da noite. Foi quase 4 horas de live, né? Faltou ali acho que deu 3 horas e 45, 48, uma coisa assim. Pessoal, eu terminei de fazer a live com vocês, tomei um banho, fui comer, e eu estava aqui nesse exato local, calçando meu tênis, já me ajeitando que eu ia para a academia fazer o treino. De repente o celular toca. Quando eu olho, meu pai, uma ligação de WhatsApp. Atendi. Eu botei até no Viva Voz aqui, eu falei, aí ele disse assim, ele falou assim, você tá em casa? Eu falei, tô. Ele falou, você pode vir aqui em casa agora? Aí eu falei, não, eu tô de saída, eu vou fazer meu treino agora, eu tô até calçando o tênis aqui. Eu falei, só tinha que ser só se eu fosse aí ou pode falar aqui no telefone? Aí ele, não, dá pra falar aqui no telefone, mas se você tivesse livre eu ia pedir pra você vir aqui. Pessoal, pense assim, hoje é 11, né? Há 11 dias atrás eu fiz uma visita a ele. Na verdade, há 10 dias atrás, né? Aí ele, pessoal, mas esse homem tava numa alegria, numa felicidade. Mas eu não estraguei a felicidade dele não, sabe? Apesar, assim, fosse eu no lugar dele, eu não teria feito o negócio que ele fez. Mas ele disse assim, ô meu filho, eu queria que você viesse aqui para você ver o carro que eu comprei. O carro tá aqui já, tá aqui na área da minha casa. Já dei umas voltas, já... Diz ele que já fez umas aulas, disse que tinha feito umas aulas na autoescola, tirou a habilitação e, no caso, a pessoa que o vendeu dias atrás, deu umas voltas, deu umas dicas para ele já tá dirigindo, né? Aí ele falou assim, comprei um carro. Eu falei, que bom. Eu falei, qual é o modelo? Aí ele falou, é o Onix, um Onix Hatch. Comprei um Onix Hatch 1.0. Eu falei, e custou quanto? Eu demonstrei uma alegria, sabe? Eu falei, oh, que bom, parabéns. Assim, eu dei todo aquele ânimo, né, na hora. Eu falei, e ficou quanto? Pessoal, eu pensei na minha cabeça assim, não, um Onix, né, ele deve ter pagado uns 60 e poucos mil no máximo. Ele falou, eu comprei por 86 mil. Paguei 86 mil. Meu Deus do céu, eu tomei um choque assim, sabe? Eu digo, 86 mil reais num carro, num Onix 1.0. Aí eu falei, o senhor comprou de quem? Comprou na concessionária ou comprou em outro lugar? Aí ele falou, não, eu comprei na mão de um professor, até amigo seu. Pessoal, vocês lembram que dias atrás eu botei aqui na comunidade que um professor que era muito amigo meu, quem leu lá lembra-se exatamente isso. Ele era muito amigo de meu pai, aí depois se tornou meu amigo e já há 1 ano e pouco ele se afastou de mim. E aí teve até umas pessoas que falaram, porque você gosta de ficar dando justificativa e tal. Na verdade eu vou dizer para vocês quem que me revelou a informação do porquê que esse professor se afastou de mim. Foi o Josiel. Esses dias o Josiel, meu ex-pedreiro, esteve aqui. Eu estou confundindo aqui, acho que eu comentei esse caso. Eu não comentei para vocês disso, eu falei, foi lá no grupo. O Josiel me fez uma visita semana passada aqui. E o Josiel, assim, ele está morando hoje com uma mulher, e essa mulher é meio aparentada, assim, da esposa desse professor. Inclusive moram no mesmo quarteirão, é uma família que tem... É um grupo de pessoas ali da mesma família que moram bem próximo, no mesmo quarteirão. E no dia que ele veio aqui, ele jogou um anime, ele ficou, fulano, você ainda viu ele e tal? Eu falei, não, eu falei, se afastou daqui, já fui lá algumas vezes, mas não voltou a andar aqui, eu larguei de mão, eu falei, não sei o que houve, né, mas tá mosquites, né, nem ele vem aqui, nem eu ando lá. Aí ele falou assim, tu não sabe o porquê que ele não veio aqui? Não tá andando mais, ele não tá próximo de você? Eu falei, não.
Falou, não, é porque saiu uns comentários aí que ele tava tendo um caso contigo. E eu digo, um caso comigo? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mas... Eu fiquei foi rindo, né? Eu fiquei meio sem graça, mas rindo, né? Eu digo, não, eu imaginei outra coisa, achei que fosse, sei lá, talvez algum bate-papo, alguma coisa. Eu falei, porque eu nunca fui de estar só eu e ele. Seja ele vindo aqui, quando ele vinha aqui, ele vinha com a esposa. Quando eu ia lá, muitas vezes eu ia com a minha mãe, ou se eu fosse só, mas ela estava ali, ó, os filhos vendo a nossa conversa, a esposa vendo a nossa conversa. Eu nunca fui de segredinho com ele, de estar andando eu e ele assim. Eu digo assim, para gerar essa desconfiança, né? Ele falou, não, mas saiu essa conversa, sabe? Aí eu falei, não, mas eu já sei o que que é. É tipo assim, eu não tenho mulher, sou solteiro. O povo já viu eu criticando mulher, aí faz esse somatório e cria-se essa imagem, né? Eu falei, não, mas de boa, se ele preferiu assim, tranquilo. Eu falei, eu nem tô andando mais lá. Pessoal, este professor do qual eu tinha amizade, ele possuía um carro. O carro dele era o chamado Novo Onix. Novo Onix 1.0 Turbo. Inclusive eu andei nesse carro várias vezes, quando a gente fazia... Ele deve ter mais ou menos aí de... Eu estimo aqui que deve ter no máximo 3 anos que ele comprou esse carro. Me lembro que na época ele tinha um carro velho, ele vendeu esse carro. Velho modo de falar, né? Ele vendeu esse carro por 40 mil, deu de entrada nesse Novo Onix e ainda financiou 48 mil. Que pensem assim, 48 mil em 48 parcelas, com certeza esse carro ultrapassou a barreira dos 100 mil reais. Eu nunca perguntei para ele não, mas como teve uma metade aí financiado, certeza ultrapassou os 100 mil. Porque ele disse para mim na época que se fosse vender, se fosse comprar à vista, ia ficar nessa base aí, uns 80 mil, mais ou menos. Ele vendeu, vamos dizer assim, que é como se ele vendeu agora por um preço que era à vista lá atrás, quando ele comprou, né? Aí ele falou, olha, eu comprei o carro de fulano, né? É o carro dele e tal. Mesmo assim, pessoal, sei que é um carro que está bem cuidado, cara. Ele praticamente nem rodava muito nesse carro. Aqui esse professor, ele andava muito de bicicleta aqui na cidade. Ele usava o carro mais assim, para viajar, às vezes para ir na chácara dos pais dele, que fica próximo aqui da cidade. Mas isso foi uma coisa que eu guardei para mim, né? Eu fiquei assim, de achar que a compra não foi uma boa compra, né? Eu pensei assim, não, aqui eu não vou botar gosto ruim, né? Ele tá feliz com a compra que ele fez. E o dinheiro é dele, ele tem todo o direito. Mas eu digo, olha, excelente. Eu falei, o carro, eu acho que se eu comprou um carro na mão de uma pessoa segura, um carro que está em bom estado. Falei, já andei com ele, é bem confortável. Eu falei, desfrute, aproveite. Eu tinha dito a ele que eu ia lá, eu ia dar uma passada para ver o carro dele hoje, mas aí ele falou que já ia para a roça dele. Ele falou, não, eu vou para a roça amanhã cedo. E aí eu ainda perguntei, eu falei, o senhor já vai no carro? Já vou no carro. Ô, meus amigos, escuta o que eu estou dizendo aqui para vocês, ele vai se arrepender depois, eu tenho certeza disso, ele vai se arrepender, porque quando ele começar a rodar, porque ele vai e vem toda semana, ele pense assim, acho que ele teve ontem aqui só para receber esse carro. Aí vai, quando for sexta ou sábado, ele tá por aqui. E assim, meter um carrinho, aquele não é carro para estrada de chão. Meu Deus do céu, mas ele vai... tem pessoas que tem que pagar para ver, né? Aí ele falou, não, no fim de semana eu tô por aqui, aí você passa aqui para você vê-lo, né? Eu vou fazer a capa, né? Vou fazer uma capa indo lá, enfim. Pessoal, depois dessa parte, quando ele cita para mim a sua felicidade, a sua alegria da compra, ele faz um desabafo. Meus amigos, eu juro para vocês, eu não estava nem lembrando. Como eu já tinha feito um longo desabafo com vocês aqui, falei tudo que eu tinha para falar, comentado, desabafei com vocês, né? Aqui, sobre a minha irmã, então eu não estava nem lembrando dela. De repente, esse homem solta um desabafo para mim. Ele falou assim, deixa eu te falar aqui uma coisa, eu fiz um contato. Isso partiu dele. Eu fiz uma ligação para sua irmã na noite de Ano Novo. Ele falou assim, ela não me ligou no Natal. Eu ainda mandei uma mensagem, mas não houve contato. Na noite de Ano Novo eu fiz um contato com ela para desejar um feliz Ano Novo. Aí ele falou, e aí eu fiz um pedido. Depois das felicitações, né? Ele fez um pedido para ela, ele disse que explicou para ela. No caso, pensem que no dia 1º esse negócio da compra desse carro já estava em curso. Ele falou assim, minha filha, é o seguinte, eu achei um carro aqui para comprar,
E o carro custa 86 mil, só que eu só tô com 83 mil, mas eu tenho 15, eu tô com seus 15 mil guardado aqui na conta. Eu queria saber se você poderia me emprestar 3 mil reais para me inteirar o dinheiro aqui da compra e já pagar o cara lá 100%, né? Fazer o pagamento integral. E aí esses 3 mil eu lhe pago depois. Eu posso te dar, ou daqui 3 meses eu vou te pagando em parcelas de 1.000, ou então eu tô tentando lembrar qual foi a outra hipótese. Ou vender o gado, né? Ou vender uma cabeça de gado lá e te pagar. Porque ele já queria, né, quitar o carro ali. Aí ele disse assim pra mim, pessoal, ele disse, olha, ela me esculachou no telefone, sabe? Gritou comigo no telefone, me disse um monte de desaforo, me humilhou, me ofendeu aqui. Que diz ele que tentou por 2 vezes, assim, apaziguar a situação. Não, calma, se você não pode e tal. E falando, que ele disse que acabou desligando. Falou, tchau, boa noite, e desligou na cara dela a ligação. Eu contei pra vocês ontem aqui na live que ele já tinha feito uma queixa pra mim lá atrás. Ele já tinha se queixado, já tinha percebido que ela só procurava ele quando precisava de alguma coisa, que ela tava seca com ele. E aí aconteceu esse distrato. Eu vou falar aqui pra vocês qual foi a minha reação quando ele falou isso. Eu fiquei calado, pessoal. Fiquei calado, falei nada. Fiquei na linha, aí ele, oi, você tá me ouvindo aí? Eu digo, tô. Aí ele, pois tá bom então. Era só isso mesmo, tá? Boa noite aí e se cuida, depois você vem aqui. E desligamos a ligação. A ligação ela foi finalizada com essa fala, né? Pessoal, mas eu vou falar aqui uma coisa pra vocês, com sinceridade. Ô meus amigos, mas como eu fiquei feliz. Eu fui... eu saí daqui de casa, eu fui de pé, sabe? Eu fui pra academia. Mas eu tava transbordante de alegria, sabe? Muito feliz. Eu cheguei na academia, eu até enrolei, porque eu fiquei mandando texto assim. Eu botei lá no grupo com o pessoal, eu falei, gente, eu vou partilhar com vocês aqui uma notícia boa. E aí eu botei lá, olha, pensem numa noite, ontem à noite, assim, que eu fui dormir. Assim, sabe assim, quando você tá muito feliz, assim... um sentimento bom, assim, onde eu senti a justiça sendo feita, acabou, eu vou falar pra vocês, assim, qual é a minha percepção disso aí, mas, assim, uma sensação de justiça feita, meus amigos. Por que eu vou falar isso? Por que eu fiquei feliz? Sei que, talvez pra quem não conhece bem a história, ecoou estranho, né, uma fala dessa minha aqui, mas assim, quantas vezes eu tentei ter um diálogo com meu pai acerca da minha irmã, olha... teve momentos que eu já conversei com ele sobre a minha mãe, sobre a minha irmã. Minha mãe, até que... ele já foi até mais maleável, assim, com relação à minha mãe, assim, de reconhecer que ela é do jeito que é e tal. Mas em relação à minha irmã, ele sempre foi defensor dela, pessoal, sempre. Eu já tive momentos, assim, por que hoje eu tô evitando de estar andando lá? Por que eu evito? Porque eu já tive muito estresse com meu pai relacionado à minha irmã, dele ficar me pressionando. Ele já brigou comigo por conta de eu ter contato zero com ela. Já veio me dar bronca, lição de moral. Sabe? Ele, na visão dele, eu sou ruim. E ela é a coitadinha, ela é a boazinha da história. Aqui eu estou falando de uma trajetória, um percurso de vida. Pensa assim, desde quando ela morava aqui, depois que ela foi pra lá, sempre foi assim. Mas assim, especialmente nesse período que eu tô de contato zero, muitas vezes ele já fez defesas para ela. Assim, defende ela e fica contra mim. As últimas idas minhas, quando eu estava mais frequente a andar lá, às vezes quando ele, não, deixa essa mulher para lá. Eu já teve vez de eu cortar. Eu falei, deixa ela para lá. Eu falei, eu não sei da vida dela, nem ela sabe da minha. E assim, para não esticar, porque senão dá atrito, senão dá aquele estresse, sabe? E assim, a última, quem não se lembra, eu acredito que os senhores lembram-se de um relato que eu fiz aqui, lá no mês de agosto, quando um dia, foi aquele caso que eu falei, que eu mandei, eu vou só relembrando aqui, que eu falei de um vídeo do Dr. Corte Mendonça, que eu mandei para ele sobre as consequências neurais nas crianças
que convive com pais narcisistas, abusivos. E eu mandei isso pra ele e ele odiou eu ter mandado esse vídeo pra ele. E me ofendeu na ocasião. Eu fui almoçar lá, mas ele... E quando eu toquei no assunto do vídeo, ele já veio assim com 4 pedras na mão pra cima de mim. Nunca vou me esquecer das palavras que ele disse. Ele falou assim, eu e minha filha. Ele falou, eu e minha filha é que sofremos demais na mão da Ivanilde, né? Nós fomos as vítimas, porque você não, você sempre foi o queridinho dela. Por isso que você tá lá até hoje, você aguenta ficar com ela até hoje, porque você sempre foi o queridinho. E eu e a Malvina não, a gente teve que sair porque éramos muito maltratados. Coitado da minha filha, minha filhinha. Mas graças a Deus tá pra lá, né? Hoje ela não sofre mais. Defendeu, meus amigos, defendeu e jogou essa em mim. Ali foi o divisor de águas, quando eu tomei a decisão, assim, não, eu não vou mais ficar frequentando muito. Não quis, não tomei a atitude como eu tomei com a minha irmã, que a minha irmã é contato zero mesmo. Mas com ele eu fiquei assim, não, daqui pra frente, raramente eu vou estar andando aqui, raramente eu vou ter contato. Porque, olha, eu saí magoado naquela ocasião. Pessoal, mas ontem, quando ele me falou aquilo ali, mas eu achei bom. Mas eu já ri demais, eu já dei cada gargalhada lá no grupo. Dei gargalhada aqui, tô rindo. Olha, vocês não fazem ideia do tanto que eu tô feliz. Assim, é incrível, como é bom assim, o gosto da justiça, sabe? Eu fico até me perguntando assim, como que é essa justiça? Acho que tem gente que vai dizer que é a justiça divina, que é a lei do retorno, né? Mas ontem eu senti, assim, ele falou uma fala triste, sabe? Já é a segunda vez que ele fala pra mim. Ele já tinha feito uma fala lá atrás, né? Da frieza dela, e ontem... Eu não sei o que ele esperava de mim, mas por que eu não falei nada, pessoal? Por que eu não falei? Eu poderia... Ali foi uma oportunidade de ouro. Talvez muitos dos senhores, se estivessem no meu lugar, teria jogado na cara. Mas eu pensei, não... A culpa condena, meus amigos. A própria culpa condena. E ele tem uma consciência. Ele sabe direitinho. Ele sabe o que ele falou pra mim. Ele sabe como é que ela é. Então eu fiquei, não, deixa que a própria consciência dele acusa ele. Não precisa eu falar. Pessoal, a culpa condena tanto que existem casos em que a própria pessoa chega e admite. Fulano, às vezes pede até desculpa. Fulano, eu te feri naquele tempo, eu te magoei com a coisa e hoje eu vejo que tu que tinha razão, tu que estava certo. Eu já vi isso acontecer, sabe? Então, a filhinha dele agora tá com... Pessoal, assim, agora vamos à análise do caso. Aqui eu vou responder para vocês uma pergunta que eu fiz ontem na live, e foi até o que eu questionei no dia que eu tive com as primas, porque eu disse assim para elas, eu falei, menino, mas a Malvina tá... Eu falei, 3 anos que eu tô de contato zero com ela, e nesses 3 anos, ela não conseguiu outro besta, ela não arrumou outro trouxa. É porque eu não quis, assim, eu usei essas palavras para não falar aqueles termos da psicologia, que é usado na psicologia, porque são pessoas tão burras, sabe? Aí a gente tem que usar de uma outra linguagem, assim, para ver se eles entendem. Aí eu digo, poxa, ela não encontrou um trouxa lá para ser o saco de pancada dela? Eu falei, estranho, né? Eu tinha certeza que ela ia conseguir. Mas aquela coisa de vê-la tentando retomar um contato comigo, eu ficava assim, não, então ela não arrumou outra pessoa para ela poder descarregar, né? Aí agora eu tô descobrindo, meus amigos, ela já tem a sua vítima. Sabe quem é a vítima agora? O seu Arnaldo, meu pai. O Arnaldozão agora é o novo bode expiatório. É o bode expiatório. A Malvina, ela não tem marido. Pense assim, se ela tivesse um marido, possivelmente ia ser o marido, né? A fonte primária de suprimento dela. Se ela tivesse filhos, pense assim, se ela tivesse lá parido 1, 2 filhos, né? Ela ia eleger um desses filhos para ser o bode expiatório para ela descarregar. Mas não tem. Talvez, eu penso que ela já deve ter tentado com algumas pessoas, mas aí eu vou fazer uma comparação assim. Às vezes ela subestima, às vezes vê a pessoa assim mansinho e tal, e vai pra cima e a pessoa vem igual uma carreta, peitar ela, né? Aí já não... Vocês podem observar que esse tipo de gente... Olha, uma história clássica aqui foi a minha lá na escola, que eu trabalho à tarde. Lá começaram a querer aplumar por cima de mim, né? Mas aí pera lá. Me arregimentei e fui pra cima, né? Cadê que mexe comigo? Trabalhei o segundo semestre todo e não tive um problema com ele lá. Tranquilo, de boa. Porque ele já sabe que se mexer comigo vai ter reação. Então, esse tipo de gente é covarde, meus amigos. É covarde. Aí, o que eu estou imaginando aqui? Por que agora ela está começando a descarregar no pai dela? Porque ela já viu que o pai dela
Vou usar a nossa linguagem aqui. Ela não sabe dessas palavras, mas ela o enxerga de tal forma. É um velho boomer, escravoceta, mangina, carente. E ela sabe que ele gosta dela, é a filhinha dele, é o meu amorzinho, aquela coisa, sabe? É muito comum desses velhos boomers. Eu lembro que assim que eu entrei na Red Pill, quantas e quantas vezes eu fui um que ficava, olha, os homens lá né, da década de 50, de 60 até 70, né? Eles foram muito sortudos, aquele homem da geração conservadora, né, uma geração mais tradicional e tal. Então eu via muito esses caras assim como que fossem homens privilegiados, que conseguiram ter boas esposas, bom casamento, a família tradicional. Mas hoje, meus amigos, esses caras... pare e pense, analise o que é um homem boomer. Um boomer, como é que ele é pior do que a gente. Eu acho que ele, na minha concepção, eles são muito pior do que nós que viemos de uma geração posterior. Eu tenho certeza que nós não fomos tão manginas quanto esses caras. Eu observo meu pai, que foi o cara assim mais próximo que eu tive na minha vida. Como ele é, o jeito que ele é, uma pessoa... Veja que eu não... O que é o normal de um filho? O filho, o homem, ter ali mais contato com o pai, né? A figura masculina. E eu digo pra vocês, eu até tentei, sabe? Durante um bom tempo, assim, eu tentei ser amigo do meu pai. Convidei para viagens, visitava ele. Eu tive tempos até que, tipo assim, no aniversário, numa data especial, eu levava um presente, uma coisinha para ele. Eu já tentei, assim, manter uma... Eu era muito assim, como minha mãe é do jeito que é, e toma remédio, foi daquele jeito, eu pensei, não, vou tentar me apegar aqui com meu pai, mas não foi possível. Porque nós somos dois mundos diferentes. Meu pai é um boomer, meu pai é um boomer, e eu sou um red pill. Dois mundos nunca, não une, é como se fosse as trevas com a luz, não une. Então eu já aceitei, né? Não tem como, ficar naquele contato assim, bem superficial, sabe? Bem mínimo e superficial. Eu acredito, pessoal, que ele não vai escapar. Ele não vai escapar. Aqui eu vou trabalhar com duas hipóteses. Pode ser... Eu penso assim, de um lado, como ele também é uma cobra criada, esperto na vida, talvez, né? Pro lado da maldade, talvez ele pode ela, né? Talvez ele corte. É uma hipótese, quem sabe? Mas a hipótese mais provável, a hipótese que eu acredito assim 100%, de verdade mesmo, é a hipótese que ele vai ser a fonte de suprimento dela. E ela vai deitar e rolar, vai maltratar, vai pisar, vai humilhar, vai explorar, fazer o que quiser. E ele vai estar ali, ó. Eu vou dizer como que isso vai acontecer na prática. Eu vou descrever hoje aqui para vocês e lá na frente a gente vai confirmar isso na prática. Os narcisistas, eles têm um mecanismo. Pode assistir os vídeos lá do Dr. Corte Mendonça, que ele fala, assim como vários outros canais. A pessoa narcisista, ela não maltrata o tempo todo. Eles vão fazendo, tipo um... É um jogo. Parece eu estou tentando lembrar de um jogo, mas não vem a palavra na cabeça. Não vem. Eu estou tentando lembrar aqui. Mas é tipo assim, ó. Eles vão... Pense assim, ó. Sei lá, segunda, terça, quarta, quinta, maldade. Piso, milho. Estou dando um exemplo da pessoa que convive mais próximo, né? Aí na sexta-feira essa pessoa vem todo romântico. Vem todo romântico, bonzinho e trata bem. Eu vou tentar emular aqui uma situação relacionada a ela, né? Então assim, ela vai dando desprezo, humilha, no dia que tiver ofende, tá? Mas um belo dia ela vai ligar para ele e vai falar assim: ô paizinho, oi meu amor, o senhor é o amor da minha vida, pai. Eu lhe amo tanto, eu gosto tanto do senhor. Se brincar é capaz até dela mandar um presente quando vier alguém, ela vai mandar alguma coisa para ele, né? Falo porque o que eu estou descrevendo aqui foi o que aconteceu comigo. Quando ela me maltratava muito, que eu ficava assim meio... Aí quando bastava vir uma pessoa, ela mandava uma bolsa, mandava roupas, mandava boné. Eu tenho coisas ainda aqui no meu guarda-roupa da época que ela me mandou. Eu tenho uma camiseta de Amsterdã, eu tenho um boné de Amsterdã que ela mandava para mim, mas ela mandava nos tempos assim, quando ela me esculhambava mesmo, ela me botava no chão, aí depois ela mandava. Aí ela mandava por alguém um presente, alguma coisa, e entrava em contato comigo. Ô meu irmão, eu te amo tanto, sabe? Você é uma pessoa que eu amo, você é o amor da minha vida, sabe? Você é o único irmão que eu tenho e você é especial para mim. Aí como é que funciona na mente da vítima? A gente fica assim...
teve todo aquele histórico ruim, mas no dia que a pessoa, a agressora faz isso, aí a gente fica assim, ah, não, ela não é tão ruim. Meu Deus, eu tava pensando assim, não, ela, sei lá, ela deve passar por problemas, estava estressada, ela deve estar de TPM, sei lá, alguma coisa levou ela, porque ela não é uma pessoa ruim. Se ela fosse ruim, ela não tinha mandado isso aqui pra mim. Ela não tinha mandado. Pessoal, ela já fez homenagens. A minha irmã, ela já chegou a fazer homenagens pra mim em Facebook, em grupo de família. Eu me lembro de uma vez que ela publicou. Eu não lembro se foi no meu aniversário, era uma data, alguma coisa, acho que foi meu aniversário. Ela publicou uma foto de uma menininha. Tipo assim, ela pegou uma fita adesiva e colou o irmãozinho dela, tudo criança assim, na parede. Aí tava assim, amor fraterno, amor de irmãos. Aí tinha uma mensagem lá. E ela escreveu aquele texto bonito ali pra todo mundo ver no grupo, sabe? Oh, meu irmão, meu maninho. Oh, meu maninho, você sabe que você mora no meu coração, eu te amo tanto e tal e tal. E fez toda aquela homenagem bonita. Eu também fui lá, botei um coraçãozinho, não, eu te amo também e tal. Meus amigos, eu passei 10 anos 2009 a 2019, mantendo contato com a minha irmã, e era nesse ciclo. Eu vivia nesse ciclo com ela. Ela me ofendia, ela me humilhava, ela me explorava, sabe? Era tantas coisas. Tinha vezes que às vezes eu passava a semana assim, meio amargurado, de coisas que eu... Mas um belo dia ela vinha muito boa comigo, sabe? Muito boa. Era um papo tão legal, era tantas palavras bonitas para mim. Isso aqui que eu tô falando dela acontece nos relacionamentos, namoro, casamento. Acontece em ambiente de trabalho, em amizades, amizade tóxica. Você é maltratado, mas um dia aquela pessoa ela te enche o ouvido de elogios e de coisas lindas e te bota lá em cima. Aí é nesse ponto aí, porque aí o que acontece? Como eu falei ontem, né, já são perfis, eles selecionam perfis fragilizados. Já é uma pessoa fragilizada, já é uma pessoa traumatizada, sem autoestima, sem amor próprio. Já é difícil. Aí a pessoa vem e faz isso. Aí a vítima, ela se apega nisso. Então, quando você vê uma pessoa sofrendo na mão de outra, sofrendo, e esta pessoa não sai, aí a gente fica... Você mesmo já deve ter se feito, meu Deus, mas como que pode? A fulana é humilhada, é maltratada, mas não sai, não corta essa amizade. Que diabo é isso? É isso aí, é porque é uma coisa tão asquerosa, é trabalhada às ocultas, sabe? É sorrateiro ali. Quem está fora não vê isso acontecendo. Quem que poderia pensar, por exemplo, que a minha irmã era uma pessoa má comigo, vendo ela fazer lindas homenagens de amor para mim, como irmão, num grupo de família, num Facebook. Não, essa irmã adora ele. Aí por isso que quando há uma ruptura, por exemplo, no casamento, quando a vítima resolve sair fora, é o filho que sai da casa da mãe, não quer mais morar com a mãe, que é narcisista, é o amigo. Aí todo mundo de longe olha, meu Deus, mas como assim você cortou a amizade, você rompeu com aquela pessoa, mas tão maravilhosa aquela pessoa, tão boa. Eu falo porque eu nesses 3 anos de Contato Zero já teve gente que falou isso pra mim. Meu Deus, assim, a tua irmã fala tão bem de você. Ela teve um período de campanha de difamação, mas ela tem as falas, não, eu gosto dele, faz homenagens e aquela. Mas eu tô falando, aqui eu falo, as pessoas comentavam à luz daquilo que elas viram antes do Contato Zero, sabe? Então me questionava, meu Deus, mas ela, sei lá, vocês pareciam tão bem assim como irmãos, né? E então assim, eu acredito, pessoal, que ela já deve ter procurado. Eu acho que funcionou assim, ela deve ter procurado lá, não encontrou essa fonte. Tentou, durante um bom tempo, fazer com que eu voltasse a falar com ela. Ainda está tentando, essa tentativa está em curso. Não colou até agora, não deu certo. Então agora ela mirou no genitor dela, no pai dela, né? Que eu acho que ela nem tem essa consideração tanto assim dele como pai, né? Eu vou tentar aqui, eu vou fazer uma pequena pausa. Não, eu vou deixar isso quieto. Eu vou parar por aqui, eu vou deixar em aberto para que num outro momento eu tenho muita coisa aqui no meu e-mail do site do Cora sobre narcisismo. Uns temas eu vou pegar assim, eu vou abrir um Word, vou selecionar os textos melhores que eu encontrar lá, daquilo que eu quero falar, e uma hora eu vou ler e vou comentar o que eu acho, qual é a minha percepção aqui com vocês. Porque eu já vi sobre isso aí, sabe?
Qual é a parte que interessa? Eu vou até anotar aqui para que eu não esqueça. Seria assim, as pessoas mandam lá no site do Quora, ali quem mais comenta são as vítimas, quem mais manda pergunta lá são vítimas. Elas perguntam assim, mas o narcisista sofre, o narcisista tem depressão, como é que é a ruína de um narcisista, como que é o fim de um narcisista? Eu vejo muito esse tipo de pergunta lá. Eu acho que é aquele desejo de justiça. Por que eu fiquei feliz agora? Porque eu vi uma justiça acontecer agora. Meu pai, eu não diria que ele seja um homem com transtorno de personalidade narcisista. Eu acho que ele tem traços. Porque se eu for compará-lo, por exemplo, com a minha irmã é muito mais tóxica do que ele. Muito mais tóxica. Eu ainda sinto assim que ele ainda tenta controlar um pouco. Ele se contém um pouco. Não foram todas as vezes que eu fui na casa dele que toda vez que eu fui lá que eu fui maltratado. Já teve muitas vezes que eu fui lá e voltei, foi tranquilo. Então assim, ele tem uns traços. São algumas características, né? Que vai ali, em certas ocasiões, flui ali, né? Brota aquela situação. Eu fiquei muito contente ontem. Eu estou muito contente, assim, porque uma pessoa que ficou defendendo, passou uma vida defendendo uma filha do jeito que na minha visão, ele alimentou um monstro. Um pai que fica dando apoio, um pai que fica protegendo, acobertando atitudes ruins de uma filha, ele está assim alimentando um monstro. Então esse monstro que ele alimentou agora vai começar a devorar ele. E eu, só para fechar aqui o raciocínio, eu acredito que ele será, até que ela encontre uma nova fonte, ele vai ser o bode expiatório dela. Ele vai ser o bode expiatório e ele não vai escapar. Ele não vai escapar porque nessa manobra, tipo assim, maltrata, mas um dia liga e enche de elogios e faz declarações de amor e de repente faz até um agrado, né? Manda um presente, manda dinheiro, faz alguma coisa para agradá-lo, ela consegue prender. Prende qualquer vítima fica presa nessa teia aí de manipulação. Falo porque eu vivi preso muito tempo. Eu acredito que ela, de base do que eu já li, diz ser que essas pessoas, se elas não tiver alguém, se elas não tiver para elas projetar, para ela fazer o descarrego e para ela obter os suprimentos narcísicos, o suprimento vem da reação da pessoa. Pode ter certeza que na noite de Natal, na noite de Ano Novo, essa coisa tentou se justificar, desligou o telefone, isso aí é suprimento, porque aí ela já foi dormir, opa, hoje eu consegui, ele vai dormir na pior hoje, né? Eu estraguei a noite dele, ele estava contente lá na festinha dele lá de Ano Novo, eu consegui estragar. Outra coisa que eu acredito também, que ela teve essa reação agressiva, foi ódio porque ele conseguiu comprar o carro. Se existe uma pessoa extremamente invejosa, e é uma inveja de matar, é narcisista. O narcisista, olha, aqui eu vou fazer uma confissão para vocês, pessoal. Quando eu digo aos senhores que eu estou estudando para concurso público, é sim por uma questão minha. É focado em mim. Mas por um outro lado é uma vingança também. É uma vingança. Eu tenho uma vingança, é a vingança branca. Como? Eu tenho certeza que um dia que eu passar num concurso melhor do que o que eu já estou, um salário melhor e me mudar daqui, e tipo assim, minha vida melhorar nesse aspecto, a minha irmã e todas aquelas outras mulheres do trabalho e N situações que já ocorreram, que tentaram me ferrar, que me odeiam, meus amigos, aí serão elas. Elas não vão dormir de noite, elas vão passar muitos dias de luto, com raiva. Eu já li sobre isso. Se o narcisista vê a sua vítima ou a sua ex-vítima prosperando, crescendo na vida, aí há uma inversão. Essa pessoa que fica adoecido, eles ficam adoecidos, eles ficam com ódio, eles choram, eles perdem sono de noite com raiva, porque o grande desejo do narcisista é ver a sua vítima definhar. Então eu falo com toda certeza, por exemplo, o desejo da minha irmã era me ver na pior. É na pior. Por que eu tomei muito cuidado agora? Eu estou tomando todo um cuidado com a minha saúde física, mental. Por que eu me cuido? Porque eu não quero dar esse gosto para ela. Eu não quero que chegue uma notícia para ela lá, tipo assim, o Vitor está lá prostrado, está vivendo à base de remédio controlado, está doente, está na pior. Eu não quero que chegue essa notícia para ela, porque isso aí eu sei que vai ser
assim, ela vai passar dias se refestelando, né? Não, eu quero. Se alguém passar a notícia, é a notícia de que eu estou bem, eu estou prosperando. Um dia, quando eu assinar um novo termo de posse, eu vou publicar lá no grupo da família para ela ver. Para ela ver. Tá aqui, ó. Meu termo de posse. Estou prosperando na vida. Estou crescendo na vida. É assim que a gente se vinga, meus amigos. A gente se vinga de gente ruim. Não é indo lá xingar, brigar, partir para uma violência, agressão física, tudo isso aí você está dando suprimento para eles. A melhor vingança contra pessoas narcisistas é o desprezo de alguma maneira, isso aí fere eles, e o sucesso. Tente se libertar da rage, se liberte da mágoa, do ressentimento, de tudo isso aí. Eu estou tentando limpar esses sentimentos ruins, o que tiver tirar para fora, para me ficar leve, que é para mim correr atrás do meu sucesso, da minha prosperidade, porque isso aí chega no conhecimento deles, você não precisa nem se dar o trabalho, pior que eu falei aqui que eu vou publicar, mas isso aí eu não abro mão, né? Mas mesmo que eu não publicasse, chegaria, olha, está prosperando lá, né? Está tendo sucesso lá. Meus amigos, eles ficam para morrer. Aí com o seu sucesso você faz eles definharem. Como eu lhes disse, aqui eu não vou fazer porque senão vai me tomar um tempo. Eu vou tirar um tempo depois. Bora ver se essa semana eu consigo, né? Eu vou tentar fazer aqui um apanhado de textos e eu vou ler para vocês explicações de profissionais, depoimentos até de especialistas aqui que eu já encontrei. Tá tudo salvo lá no meu e-mail, só preciso catalogar. Para vocês verem o estado que fica. Eu tirei muito aquela imagem da minha mente de que pessoas abusivas, que elas estão por cima da situação, que eles estão por cima da situação quando eles conseguem destruir a outra pessoa. Aí é o momento que eles, de fato, eles ficam por cima da situação, mas quando não consegue, ou quando a vítima consegue se sobressair e vencer, eles ficam arrasados, meus amigos, arrasados. Eu li um texto recentemente foi um texto de a pessoa, é tipo assim, a pessoa tá lá, ela achou um texto de um profissional porque fica lá de onde tirou, né, a referência bibliográfica, de onde foi tirado aquele texto. E eu vi um texto mais ou menos assim: se as vítimas soubessem o estado que fica um narcisista quando ele não consegue dominar ou destruir sua vítima, nenhuma vítima sofreria depois. O estado deplorável que eles ficam, sabe, de adoecimento. Então, não é esse poço todo, é o chamado falso self. Eles têm um falso self, então eles externam publicamente que eles são fodões, fortes, né, imponentes, sou feliz, sou isso e aquilo. Mas lá, meus amigos, lá só no íntimo, só com eles, a história é outra. A história é outra. Eu já vi alguns conteúdos de psicólogos que atendem narcisista. O que acontece? Quando chega uma determinada etapa da vida, que não consegue enganar ninguém, que não tem mais uma vítima para maltratar, não tem ninguém, eles ficam adoecidos e eles vão no psicólogo. Eles vão no psicólogo para tentar se vitimizar, para tentar manipular o psicólogo, para tentar buscar uma validação, que é aquela coisa assim: eu não consigo ninguém, então eu vou pagar, né? Eu vou pagar. Mas aí, se for um profissional bom, o profissional bota ele no seu devido lugar, sabe? Bota o espelho na frente dele para ele se enxergar quem ele é de verdade. Aí geralmente só fica uma, duas sessões no máximo. Uma, duas sessões. Eu já li sobre isso, que eles não suportam ser desmascarados. Então tá aí. Olha, nada como o tempo, pessoal. O tempo. Nunca ia imaginar que ontem eu ia receber uma notícia tão boa. Fiquei feliz. E quer saber a verdade? Eu quero que faça mais. Se um dia eu tiver uma oportunidade com aquele velho e ele vier tocar nesse assunto e me pedir opinião, eu vou falar de uma forma dissimulada, dizer assim: pai, mas que é isso? O senhor tem que compreender ela, sabe? Tem que compreender. Coitado, para ela estar tendo esse tipo de reação e atitude, é porque com certeza a vida dela não está fácil. O senhor tem que procurar ajudar ela, sabe? Tem que tentar entender. Não corte o contato não, moço. O senhor é o pai dela, sabe? Tem que... Família é isso, sabe? Família é isso. É porque realmente eu não dei mais conta e tal, mas o senhor é um homem muito... Eu vou encher a bola dele para ele continuar. Eu quero ver ele continuar e ela pisar mesmo, sabe? Pisar, humilhar o tanto que puder. Que é para pagar, meus amigos. É para pagar, sabe? É para pagar. Ou coisa boa, meus amigos. Ou coisa boa. Aqui eu vou ser sincero com vocês. Pense assim: se eu tivesse de contato zero com o velho,
Eu não ia ficar sabendo dessa notícia boa que eu subi ontem. Fiquei muito feliz. Eu espero também que vocês tenham gostado, sabe? Eu espero de coração mesmo. Então, fico aqui o meu desabafo, tá? Um grande abraço meu aí para todos vocês, viu?